Olá, seja bem-vindo a mais este podcast. É o primeiro podcast da playlist Independência Mental, Filosofia. O intuito de se estudar filosofia hoje em dia é não ficar louco. Depois que aconteceram as primeiras manifestações lá a questão dos ônibus, né, que o povo foi para a rua, houve um despertar para a política. Naquela época aconteceu que muita gente que não dava mínima para a política, não votava, não se importava com as pessoas que estavam lá no parlamento, né, aprovando leis, começaram a ver esse pessoal. Eu fui uma delas. Desde aquela época eu passei a ler mais sobre política e acompanhar aí, às vezes, algum discurso de deputado na Câmara, né? E é muito interessante porque aí você vê que realmente o que está sendo decidido lá diariamente está sendo implementado na sociedade. E a gente que não está acompanhando aquilo lá apenas está aceitando passivamente, que é exatamente o que é o melhor formato para quem está lá no governo. É isso, é uma massa gigantesca de povo que aceita as leis que vêm lá de cima e nem sabe que às vezes uma coisa diferente ali na sua aposentadoria, no seu salário, uma redução ali do seguro-desemprego, não sabe que está há um bom tempo sendo discutido na Câmara, e por apenas ter uma minoria de deputados que estão lutando contra isso, sozinhos lá praticamente, essas coisas são aprovadas pela maioria, né? Que muitas vezes a maioria é um conluio lá de vários deputados, né? Todos dentro de um esquema. Então fica difícil ir contra isso, você sendo apenas uma voz lá dentro da Câmara, né? Mas se essa uma voz tiver o apoio geral da população, ela tem mais poder, né? Inclusive de intimidação dos demais deputados e vereadores, né? Então, fazendo uma referência ao nome do nosso podcast de hoje, porque você deve começar a estudar filosofia. É justamente para que você construa um senso crítico, uma personalidade sua, só sua. Apesar de você estar vendo ideias de filósofos, você vai com isso construir o seu pensamento crítico. Então não vai importar que você esteja ouvindo sermões ou diálogos muito bem estruturados, às vezes de políticos ou professores ou parentes, amigos, né? Você vai conseguir perceber o vício aqui. Essas falas, esses discursos estão conectados. Você vai poder ver se é um discurso que convém você ouvir ou convém você combater, né? Porque você não pode deixar que um discurso viciado, ou seja, que ele tem problemas no futuro, né? Hoje talvez ele seja bonitinho, mas no futuro ele vai trazer consequências mais sérias. Então, esse tipo de ideia, de ideologia, tem que ser combatida já no momento que ela está em ascensão. De onde veio esse meu interesse repentino por aprender filosofia, né? E por que você também deve começar a se preocupar com isso? Eu lembro que na escola a gente teve uma aula de filosofia. Foi apenas uma aula, eu era criança ainda. E o tema principal da aula foi ficar o professor perguntando, tentando fazer os alunos entender aquela frase: se penso, logo existo, né? Mas hoje eu lembro desse momento e vejo que nem o professor sabia do que se tratava a filosofia, né? Ele apenas estava lendo um livro lá de filosofia, um capítulo, e aplicando ali para os alunos mesmo, sem conhecimento de causa. Esse tipo de aula desse professor é uma aula muito pobre, né? E o que acontece? A escola pública, ela já vai te viciando a achar que estudar é uma coisa muito ruim, né? Porque o que aconteceu? Foi muito cansativo essa aula, porque acho que ninguém ali estava preparado para entender algo filosófico, e muito menos transmitido por um professor que também não sabia do que estava tratando. E isso acaba o quê? Acaba te deixando, sempre que você lembra do estudo de filosofia, você vai lembrar, no meu caso, da sua experiência
que foi o primeiro momento que você foi apresentado a disciplina, essa corrente, né? E aí você transfere sempre esse sentimento ali de que isso não é para mim, para todas as vezes que você tem que dar alguma resposta nesse padrão. O resgate do meu interesse em aprender filosofia veio depois de pesquisar na internet sobre política, né, e acabar caindo num documentário feito ali pelo Brasil Paralelo sobre o descobrimento do Brasil. Eu baixei aquele áudio, coloquei no meu iPod e fui escutar, né? E realmente ali eu escutei coisas que nunca tinha ouvido antes, né? É o tal da aula de história que o colégio não te ensina, né? Entre os participantes ali estava Olavo de Carvalho, né? Depois de pesquisar mais, eu fui ver que ele é um filósofo, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link para você clicar nele e acessar uma pesquisa no YouTube sobre Olavo de Carvalho. Você pode começar a ouvir qualquer um dos vídeos que aparecer ali e você vai ver que a profundidade das ideias dele são muito grande, né? E nenhum vídeo praticamente ele se repete, né? Como eu escuto muito áudio aqui no YouTube, questão de palestras, eu baixo tudo isso daí, converto para MP3 e jogo pro meu iPod, né? E eu tenho feito isso aí com os áudios aí que eu encontro no YouTube do Olavo de Carvalho. Diferente de outros palestrantes, quando você faz isso com um palestrante, ouve ali 5 palestras da pessoa, você vai notar que as ideias de um palestrante, elas se repetem, né? Depois ali de 5 palestras que você ouvir um palestrante, não compensa mais você ficar escutando ele, porque é apenas uma repetição das mesmas ideias. Você percebe que a pessoa não pensa muito além do que aquelas ideias que ela teve, né? E aí ela passa a ter uma vida defendendo aquelas ideias ali, né? É igual o ditado que diz que existe um cantor de uma música só, né? Apenas uma música dele fez sucesso e ele vive em volta disso daí a carreira dele inteira. Isso é o que parece que acontece com certos palestrantes, mas ao ouvir aí vídeos do Olavo de Carvalho, muitos deles de 3 horas, de 2 horas, 40 minutos, que são aulas do curso dele de filosofia, que estão no YouTube aí, você vai perceber que o Olavo de Carvalho ele não se repete, né, no que ele está ensinando ali. Ele sempre vai evoluindo, né, ou sempre que está tratando de um tema você vai descobrindo novos pontos de vista sobre o tema. Isso daí mostra que aqueles livros que ficam atrás do Olavo de Carvalho enquanto você está vendo o vídeo dele realmente fazem parte ali do intelecto dele, né? Não é um monte de... Igual eu gosto de fazer referência que um bêbado ele bebe um monte de cerveja e vai acumulando os cascos de cerveja e latinhas de cerveja em volta dele para que as pessoas olhem e vejam o quanto esse cara é forte na pinga e consegue beber muita cerveja. Então, por muitas pessoas que leem livros, leem apenas para deixar uma estante cheia de livros em volta dele para que quem passe olhe e pense, aquele cara é um intelectual. No caso do Olavo de Carvalho, ele realmente faz jus a todos aqueles livros que estão ali atrás dele ali, porque você sente quando está ouvindo ele falar que é muito denso mesmo o conhecimento dele. Então, para o podcast de hoje, só fica mesmo o pedido para que você se inscreva no canal aí e também, se você quiser apenas receber os conteúdos voltados ao estudo de filosofia, se inscreva na playlist Independência Mental Filosofia. Eu não sou aí nenhum professor de filosofia, só sou um cara que se interessou pelo assunto, passei a ler, não tem 3 dias que eu comecei a ler filosofia. Atualmente estou lendo Apologia de Sócrates. Então essa playlist aí sobre filosofia praticamente é a minha jornada aí no estudo de filosofia e também a gente vai poder ir trocando aí uma ideia nos comentários e se ajudando aí no estudo e evoluindo no passar do tempo. No meu canal eu procuro fazer algo diferente dos demais. Em vez de eu criar um canal para cada tema que eu trabalho,
eu tenho apenas o meu canal, Daniel Barbosa, que ele tem ali o login como Daniel Imab, e dentro desse canal eu divido os mais diferentes tipos de conteúdo que eu faço em playlists, né? Então na descrição desse vídeo aqui você pode ver que eu tenho um vídeo que eu ensino você a assinar o feed RSS de playlists avulsas. Então você pode pesquisar as playlists que eu tenho, ver qual você se interessa e seguir apenas elas, em vez de você seguir o canal por completo e ficar recebendo vídeos que muitas vezes não te interessam. Então eu convido você a dar uma olhada nesse vídeo. Outra informação que eu quero te dar é que o nosso canal aqui, o meu canal, ele tem um grupo no Telegram. Então na descrição também do vídeo você pode acessar este link e fazer parte aí, fazer alguma pergunta, a gente interage ali. E o grupo, a ideia do grupo no Telegram é que você entre lá, permaneça lá, ou entre, faça uma pergunta, consiga o que você está querendo e você pode sair do grupo. Qualquer vídeo do canal que você entrar na descrição, o link do grupo vai estar lá e você pode fazer esse uso aí momentâneo do grupo. Conforme você precisa, você entra e você sai, para que você não tenha que ficar ali recebendo atualizações demais do grupo no seu celular, entendeu? Mas tem essa dinâmica aí bem fácil do grupo nosso aqui no canal. Em qualquer descrição de vídeo no canal, você irá encontrar um link para o nosso grupo do Telegram. Faça amigos, converse com a galera e participe das iniciativas do canal. Entre e saia conforme sua necessidade, o link estará sempre na descrição. Não deixe para depois, entre agora para o nosso grupo do Telegram, link na descrição. Eu trato de vários temas, tudo dentro deste mesmo canal. Então escolha apenas as playlists que você tem intenção de seguir. Eu te ensino em um vídeo, link na descrição, como assinar o feed RSS do canal ou playlist que você escolher. Acesse